Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. Também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo aí, em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui, nessa manhã chuvosa aqui de Minas Gerais, graças ao nosso maravilhoso e eterno Deus. Hoje está um dia maravilhoso, depois daqueles dias quentes, que foram muitos dias quentes aqui em Minas Gerais. Hoje, graças ao nosso eterno Pai Celestial, está um dia fresquinho, uma chuvinha mansinha, tudo maravilhosamente bem. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, E vou fazer mais um vídeo aqui. Queria pedir o seu joinha, para o YouTube divulgar mais aí o meu trabalho e pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, dá essa força para mim, porque isso aí, me ajuda muito. Muito obrigado, agradeço a vocês pelo apoio que vocês, há quase 2 anos, há quase 2 anos que eu venho gravando os meus vídeos aqui e vocês, meus irmãos, estão sempre me apoiando. Agradeço a vocês de coração por isso, tá? Então, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje e eu vou tratar de um assunto muito interessante. É sobre a humildade. A humildade. Eu quero falar hoje sobre humildade. Vocês acham, meus irmãos, vocês acham que a humildade é um dos atributos das testemunhas de Jeová? Vocês acham que as testemunhas de Jeová são um povo humilde? O que vocês acham? Bom, as testemunhas de Jeová afirmam que são seguidores de Cristo. Mas será que são mesmo? Vocês conseguem ver, vocês que estudam a Bíblia, que conhecem ali tudo sobre Jesus Cristo ali, através da palavra de Deus, vocês conseguem ver alguma semelhança entre Cristo e as testemunhas de Jeová? Bom, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, Isaías profetizou a respeito de Jesus, a respeito das coisas, de como seria a pessoa de Jesus. Agora, mais precisamente, em Isaías capítulo 53, no versículo 7, ali o profeta Isaías escreveu assim, sobre Jesus. Olha aqui. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Então aqui está mostrando aqui Isaías capítulo 53, versículo 7, Isaías está mostrando aqui sobre a humildade de Jesus. Agora, as testemunhas de Jeová afirmam serem seguidores de Cristo. Mas eles seguem o exemplo de humildade de Jesus? Será? Vocês que convivem com as testemunhas de Jeová, você que tem parente testemunha de Jeová, você que esteve entre as testemunhas de Jeová e saiu, você vê alguma semelhança entre a pessoa de Jesus, que nós conseguimos ver ali através da palavra de Deus? Vocês conseguem ver alguma semelhança da pessoa de Jesus com as testemunhas de Jeová? É evidente que não. Primeiro, pela arrogância das testemunhas de Jeová. Jesus era uma pessoa humilde e as testemunhas de Jeová não têm humildade nenhuma. As testemunhas de Jeová se julgam os donos da verdade. Preste atenção por que eu posso falar isso. Elas vão nas casas das pessoas ali pregar o que eles chamam de boas novas, Eles vão na casa das pessoas pregar, falam mal, detona a religião das pessoas dentro da própria casa da pessoa que eles estão visitando ali, E não permite que ninguém conteste a religião delas. Não. Você não pode falar nada contra a religião das testemunhas de Jeová. Eles podem falar da sua, quanto eles quiserem.
Eles podem arrebentar com a sua religião. E você não pode falar da religião deles. Quando você usa a palavra de Deus para provar que eles estão errados, eles te ofendem e te xingam de nomes horrorosos. Eles te xingam de nomes horrorosos. Joga praga na gente. Tem um senhor aqui de nome Curtiânima, que é o nome que aparece no perfil ali, que entra sempre nos comentários do meu canal. Ele já falou palavras obscenas para mim, palavras obscenas. Eu não falo aqui as palavras obscenas que ele falou para mim, aqui nos comentários. E ele falou para mim outro dia que a minha língua vai apodrecer dentro da minha boca. Sem contar o que ele me chama de burro, de idiota, de velho asqueroso, tudo. Isso aí ele me xinga direto. Isso aí é o povo que diz que segue Jesus. Agora eu pergunto, será que Jesus agiu assim? Será que Jesus agiu desse jeito? Então é assim, eles xingam, é assim que eles agem. Eles vão na sua casa, detona com a sua religião dentro da sua própria casa. E não querem ser questionados. Mesmo que você usar a palavra de Deus, mesmo que você usar a Bíblia, a palavra de Deus, para provar que a religião deles está errada, mesmo assim eles te xingam, eles te descem a ripa. Eles te xingam de nomes horrorosos. Mesmo assim, mesmo você usando a palavra de Deus. É a palavra, é aquilo que os líderes deles ali, o tal do corpo governante, falar, isso sim. Isso aqui para eles é a verdade. Indiferente da palavra de Deus falar o contrário ou não. E isso é que eles... eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como que as testemunhas de Jeová são arrogantes. É um exemplo que eu vi num vídeo recentemente e eu achei muito interessante e vou contar esse relato aqui, para vocês verem como que esse pessoal são arrogantes. Lá no México, 2 testemunhas de Jeová, 2 moças, invadiram a Igreja Católica na hora da missa para questionar a missa, para questionar o padre. E é isso mesmo que você ouviu, você não entendeu errado, não. Invadiram a Igreja Católica na hora da missa para questionar o padre. Então, o padre era um senhor idoso, muito calmo, muito tranquilo. Aí ele só falou assim para o pessoal, chama elas aqui na frente. Ele falou no idioma deles lá, né? Passa lá adiante, passa lá adiante, chama elas aqui para diante. E elas chegaram ali, né? Elas chegaram ali e ele chamou elas para conversar. Então, ele deu nelas, esse padre, ele deu nessas 2 moças, testemunha de Jeová, um show. Ele deu nelas um show tão grande que elas perderam a porta de saída. Elas erraram a porta de saída. Elas não sabiam nem aonde que estava a porta de saída. De tão grande que foi o show que esse padre deu nessas 2 moças. Veja só que absurdo, né, meus irmãos? Invadiram uma igreja na hora do culto da igreja ali para questionar o culto que está sendo realizado ali. Isso que é arrogância, né? Isso aí chama provocação. Isso aí não é pregação, não. Isso aí, para o meu ver, chama provocação. Uma delas, que era mais arrogante, uma era mais calminha, mas tinha uma que era mais arrogante. Essa que era mais arrogante, ela falou para o padre que as testemunhas de Jeová não têm pecado. As testemunhas de Jeová não têm pecado, não. Tem não, Não tem. Você está duvidando por quê? Você está duvidando que as testemunhas... Você está duvidando é porque você está cheio de pecado. E as testemunhas de Jeová não têm. E você está com inveja deles. As testemunhas de Jeová não têm pecado. O pecado das testemunhas de Jeová foi pregado na cruz ali junto com o corpo governante. O corpo governante derramou o sangue dele na cruz ali para que
as testemunhas de Jeová tivessem seu pecado perdoado. É isso mesmo que você ouviu. Claro que isso é uma brincadeira, né, meus irmãos? Mas aí, quando essa moça falou para o padre que as testemunhas de Jeová não têm pecado, gente, mas o padre acertou. O padre acertou em cheio dela. Quer ver? Presta atenção, só o texto que o padre falou, mandou ela ler. O padre falou para ela para ler. Então, leia para mim 1 João, capítulo 1, versículo 8. O padre falou para ela, leia para mim 1 João, capítulo 1, versículo 8. Então, ela abriu a Bíblia e leu. Então, o que está escrito nesse texto? Está escrito assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, né, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Viram que texto que o padre mandou ela ler? Em resposta à falácia dela, que as testemunhas de Jeová não têm pecado, então o padre disse para ela, leia 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Gente, ela não teve resposta, né? Aí ela foi obrigada a engolir o seco, né? Porque não tinha resposta. Em seguida o padre falou para ela, né? O padre disse para ela que Cristo entregou as chaves do reino para o apóstolo Pedro. O padre disse para ela que Cristo entregou as chaves do reino para o apóstolo Pedro. Aí ela disse para o padre, como é que Cristo entregaria as chaves do reino para o apóstolo Pedro? Que isso seria impossível que Cristo entregasse as chaves do reino para o apóstolo Pedro, uma vez que Pedro negou o Cristo 3 vezes. Ela tinha resposta para tudo. Só que, em seguida, ela levava o troco, né? Então ela perguntou para o padre como que é que Cristo entregou para Pedro as chaves do reino, se Pedro negou a Cristo 3 vezes, né? Então o padre perguntou para ela, bom, Pedro negou a Cristo 3 vezes. E você? Quantas vezes você negou a Cristo? Né? Quantas vezes? Bom, como ela não teve saída, né? Ela não teve resposta para o padre, ela falou para o padre assim, ó, isso aí não te interessa. Não, ainda é sem educação ainda por cima, né? Além de tudo, ainda sem educação. Uma moça jovem dá uma resposta dessa para uma pessoa de barba branca, né? Um homem idoso de barba branca. Ela ainda deu essa resposta para o padre. Isso aí não te interessa. Aí o padre falou para ela assim, ó, é claro que interessa, porque você negou a Cristo muitas e muitas vezes e continua negando. E por que Cristo entregaria as chaves do reino a você? A vocês, testemunha de Jeová. Por que Cristo entregaria as chaves do reino a vocês? Porque se vocês andam de casa em casa vendendo o reino de Deus, certamente vocês têm uma procuração para isso. Viram que resposta que o padre deu para ela? Viram? Né? Porque se vocês andam de casa em casa vendendo o reino de Deus, certamente vocês têm uma procuração para isso. Então, certamente, Cristo entregou as chaves do reino para as testemunhas de Jeová. E as testemunhas de Jeová negou Cristo e continua negando. As testemunhas de Jeová negam a Cristo constantemente. Agora, o padre continuou dizendo para ela assim, ó, e no entanto, se Pedro não merece as chaves do reino porque negou a Cristo 3 vezes, vocês que negam a Cristo constantemente é que não mereceria mesmo. É que não merece mesmo. Viram, meus irmãos, que resposta? Vocês que negaram a Cristo. Agora, o padre continuou mais ainda, ó. E no entanto, vocês vivem de casa em casa, vendendo o reino de Deus, ganhando dinheiro com o reino de Deus, e sendo que Cristo não entregou as chaves do reino para vocês. Se Pedro, que foi apóstolo de Cristo, e que morreu, que teve uma morte terrível, né? Que honrou a Cristo, né? Com a sua morte,
não merece as chaves do reino. Vocês e os seus líderes, muito menos, é que não merece mesmo. Então veja, meus irmãos, diante dessas respostas que o padre deu para essa moça, ela ficou sem jeito. Ela não sabia onde que estava a porta para sair da igreja. Ela ficou sem jeito, ela não sabia onde que estava a porta para sair da igreja. Então ela ficou perdida. Ela ficou perdida. Então veja, meus irmãos, é onde eu falo. As testemunhas de Jeová se dizem ser o povo de Deus. Se dizem ser os verdadeiros seguidores de Cristo. Mas eles não são seguidores de Cristo. Eles são seguidores dos seus líderes, o corpo governante. E o corpo governante, que são os líderes das testemunhas de Jeová, não são cristãos, são anticristãos. Eles são inimigos de Cristo. Eles não gostam de Cristo. Eles querem substituir a Cristo. Eles querem assumirem o lugar de Cristo. Então, esses homens, eles não têm nada de cristão. Então, evidentemente que as pessoas que seguem a eles, que são as testemunhas de Jeová, também não são cristãos. Então, a única coisa que as testemunhas de Jeová falam que identifica eles com Cristo é a pregação das boas novas, que diz que Cristo pregou de casa em casa. Cristo e os discípulos pregaram de casa em casa. Mas eu já fiz vários vídeos mostrando claramente que Jesus não pregou de casa em casa. E provo para qualquer um que duvidar, qualquer um que falasse, eu quero que você prova para mim que Jesus não pregou de casa em casa. Pode entrar aí nos comentários aí, colocar aí o seu privado aí, colocar o seu telefone aí, para mim adicionar você no meu WhatsApp aqui, que eu vou provar para você com todas as letras, eu vou provar para você com A e mais B, que Jesus e os apóstolos e os discípulos ali, os 12 apóstolos, depois os 70 discípulos e depois os outros que vieram após a morte de Jesus, ninguém pregou de casa em casa. Não existe essa pregação de casa em casa. Então eu provo isso com toda tranquilidade, provo isso com A e mais B. Então qualquer um que quiser que eu provo isso aí, coloca o seu telefone aí, para mim entrar em contato com você e gravar os áudios aqui, mostrando para você os textos que provam isso. Jesus não pregou de casa em casa. Então, portanto, não tem nada na Bíblia que identifica as testemunhas de Jeová com Jesus.